Vamos mergulhar hoje num tema fascinante: o casamento na Alta Idade Média. E olha, se a primeira imagem que vem à cabeça é de romance, de conto de fadas, pode esquecer. A realidade era, assim, bem outra. Então, como é que era um casamento medieval? A gente precisa tirar da cabeça essa coisa do romance. Pensa em outra coisa. Pensa em negócios, em poder. Basicamente era isso. Bom, e para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos ver o casamento como um contrato. Depois, a gente mergulha na prova da pureza. Em seguida, algo bem curioso: esposas, níveis e linhagens. Aí vem o grande embate com a igreja. E por fim, a gente vê se surgiu um novo modelo de casamento. Bora lá? Então vamos começar pelo começo, né? O casamento como um contrato. A primeira coisa, a mais importante para a gente entender é o seguinte: casamento na Alta Idade Média não tinha nada a ver com sentimento individual. O que importava mesmo era o coletivo, era a família, era o clã. Pois é, no mundo germânico e franco, casar era quase um dever cívico, sabe? Uma jogada de patrimônio. O foco era bem claro: ter filhos para continuar a linhagem e, óbvio, aumentar a grana da família. Era uma união com objetivos super práticos, públicos mesmo. Ok, se era um acordo tão sério, como é que ele era fechado, né? Bom, não era como uma simples assinatura. Tinha toda uma série de rituais, bem públicos, bem simbólicos, e o centro de tudo isso, a pureza da noiva, porque era isso que garantia que os herdeiros eram legítimos de verdade. E o primeiro passo era uma coisa chamada mundium. Olha que interessante, não era uma compra da mulher, tá? Era mais uma compra simbólica do poder de proteção que o pai tinha sobre ela. O noivo pagava um valor e, com isso, essa autoridade, essa proteção, passava do pai para ele. Era ali que o contrato de casamento começava para valer. O processo todo era quase uma peça em 3 atos, bem definidos. Primeiro, vinha o noivado, que já era o contrato legal de fato. Segundo ato, a consumação, a união carnal, que, bom, tornava tudo real. E por fim, o gran finale, a doação matinal, que era tipo o selo final do acordo. E olha, não era para brincar com esse noivado não, achar que era um acordo qualquer? Que nada. Romper esse contrato era um negócio seríssimo. A multa? 62,5 soldos. Gente, isso era uma fortuna, uma grana preta. Isso mostra o quanto a palavra dada ali no noivado já era um vínculo, nossa, quase impossível de quebrar. E aí a gente chega no Morgengebet, a tal da doação matinal. Imagina a cena. Na manhã seguinte, à noite de núpcias, o marido dava um presente para a esposa. Mas calma, não era só um obrigado. Era muito mais que isso. Era uma declaração pública, para todo mundo ver, de que ela era virgem, e isso significava o quê? Que ela era pura e que os filhos que viessem dali seriam, sem a menor sombra de dúvida, legítimos. Era a garantia da pureza do sangue, o ponto final. Bom, se até aqui o sistema de casamento já pareceu complicado, se prepara porque a estrutura da família era ainda mais. Essa ideia que a gente tem hoje de monogamia, isso aí estava longe de ser a regra, viu? Especialmente quando a gente fala da nobreza franca. Para manter o poder e as terras dentro de casa, digamos assim, a endogamia era uma jogada de mestre. O que é isso? Casar entre parentes. Exato. Casar com primas, com parentes próximos, não era um problema. Pelo contrário, era visto como uma forma super inteligente de fortalecer o clã, de manter todo mundo unido e, o mais importante, evitar que o patrimônio se espalhasse por aí. E a coisa fica mais complexa com a hierarquia das mulheres. Era um sistema de 3 níveis, olha só. Lá no topo, a esposa oficial, a primeirona, mãe do herdeiro que ia levar tudo. No meio do caminho tinha as Friedelheim, que a gente pode traduzir como penho de paz. Elas eram mulheres livres, muitas vezes de um acordo político, e os filhos delas nasciam livres, mas sem direito à herança. E lá na base da pirâmide, as concubinas, que eram escravas, e os filhos delas nasciam escravos também, pertenciam ao senhor. No fim das contas, esse sistema todo criava o quê? Uma poligamia na prática, mesmo que não no nome. E o maior exemplo disso, quem diria? O próprio Carlos Magno. Ele teve 4 esposas oficiais, uma depois da outra, e pelo menos 6 concubinas. Para que tudo isso? Simples. Multiplicar alianças políticas e ter um monte de filhos, mesmo que a maioria não fosse herdanada. Só que esse sistema todo, que funcionava super bem para a nobreza franca, estava com os dias contados. Por quê? Porque ele ia bater de frente com uma força gigantesca, cultural e religiosa, a Igreja Carolíngia. E a igreja tinha uma visão completamente diferente sobre o que era o casamento. E o embate era total. De um lado você tinha o jeito franco de ser, poligamia, concubinato,
casar com parente, divórcio como arma política, tudo normal. Do outro lado, chegava a igreja com um pacote completamente novo: monogamia e ponto final. Casamento só com gente de fora do clã. E a regra de ouro: indissolubilidade. Casou, tá casado. O que Deus uniu, ninguém separa. E a nobreza reagiu? Ah, reagiu! E como? A resistência foi feroz, e às vezes de uma brutalidade que a gente mal consegue imaginar. Presta atenção nesse relato do arcebispo Hincmar de Reims. Ele conta como alguns nobres lidavam com a proibição do divórcio. Basicamente, a esposa era mandada para a cozinha e lá um escravo a matava. Pronto, o cara ficava viúvo e, legalmente, podia casar de novo. Chocante, né? Era o divórcio à carolíngia. Aí fica a pergunta, né? Com uma resistência tão brutal, como é que esse novo modelo da igreja conseguiu se impor? Bom, a resposta é: não foi fácil e muito menos rápido. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo, longuíssimo, cheio de conflito, que demorou séculos para pegar de vez. A gente consegue ver essa transformação bem devagarzinho ao longo dos séculos. Lá no século 6 a 8, na época merovingia, divórcio e poligamia rolavam soltos. Mas aí, a partir do século 9, a igreja começa a apertar o cerco. Em 813, o Concílio de Mainz proíbe casamento entre parentes. Logo depois, o rei Luís o Piedoso começa a campanha para acabar com o divórcio. E só lá no século X é que a monogamia e a indissolubilidade se tornam de fato a norma. Ou seja, a instituição do casamento mudou, e muito. Mas para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão. O quanto dessas ideias medievais de linhagem, de patrimônio, de pureza, ideias que parecem tão antigas, tão distantes, o quanto disso tudo ainda ecoa, mesmo que de um jeito sutil, no jeito que a gente pensa sobre família e relacionamentos hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.